Um projeto de lei de autoria do PMDB vai presentear com bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais, as 5 empresas de telecomunicação do Brasil. Em meio de um movimento que denuncia, onde a Odebrecht denuncia a venda de leis como possível mecanismo de pagamento de propina e corrupção, a gente se pergunta qual o paralelo que existe entre essas duas ações. De qualquer forma, a gente vai analisar então essa notícia passo a passo aqui no canal Notícias Comentadas. E com isso, minhas boas-vindas, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Precisamos levar a reflexão a todas as pessoas em todas as partes do mundo. Vamos lá, então, a notícia, vamos entender. Temer presenteia as teles com 17 bilhões, é a notícia de 8 de julho de 2016 aqui no Brasil 247. E diz o seguinte, segundo a reportagem assinada pelo jornalista Eduardo Araná, o pacote de estímulo à economia que está sendo preparado pelo governo do presidente em exercício também inclui mudanças regulatórias no setor de comunicação que podem liberar nos cálculos da equipe econômica até 17 bilhões em patrimônio das operadoras. Aqui no site também eles falam que isso é uma, digamos assim, uma resposta do governo Temer às empresas de comunicação que apoiaram o golpe parlamentar de 2016. Mas bom, isso é notícia do 247 e alguns de vocês vão dizer, olha, o 247 é tendencioso, é não sei o quê. Beleza, então vamos para a mídia, a outra tendência, que é a mídia da direita. E aqui na notícia publicada no dia 21 de dezembro de 2016, já mais atualizada, diz o seguinte, a nova lei pode dar 87 bilhões às operadoras. Você vê que o tendencioso aqui, que muita gente pensava, ele só falava 17 bilhões. Notícia mais atual da direita está falando 87 bilhões. O projeto que muda a lei das telecomunicações, que só depende da sanção de Temer, vai transferir às empresas de bens que hoje são da União. É isso mesmo. As empresas, bens, né? Vamos entender, vamos lá. As operadoras de telefonia poderão ficar com mais de 87,3 bilhões em bens, que hoje pertence à União, caso seja sancionada a nova Lei Geral das Telecomunicações, cujo texto só depende agora da assinatura do presidente Michel Temer, já foi aprovado. Entendeu? Já foi aprovado nas câmaras do Senado, tudo. O cálculo foi feito a partir das informações compiladas pelo Tribunal de Contas da União, que se baseou nos dados fornecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A aprovação da nova lei mobiliza os partidos da oposição que ainda tentam impedir a publicação do texto no Diário Oficial da União, que pode ocorrer a qualquer momento. E aí, veja bem, o projeto de lei de 79 de 2016, que reformula a lei que regula o setor de telecomunicações, eles estão dizendo assim, a lei está muito velha, a lei é de não sei o que, de 1900 e tanto, está muito velha, precisa ser reformada. Beleza, concordo. Mas olha o que eles colocam na lei. Em vigor desde 97, coloca um ponto final na polêmica que envolve os chamados bens reversíveis da telefonia fixa. Pelas regras atuais, todos os ativos públicos, quer dizer, todos os ativos, prédios, equipamentos, prédios, por exemplo, que foram comprados com dinheiro público, dinheiro de imposto, e foi dado através de concessão para essas empresas, né, que foram concedidos às operadoras durante a privatização no setor. Privatização, alguém lembra de alguma coisa? Governo Fernando Henrique, aquele processo lá que foi altamente elogiado, que melhorou bastante, não sei o quê. Pois bem, esses bens foram concedidos a essas operadoras. Deveriam retornar às mãos do governo, que era isso que o Fernando Henrique falava lá. Olha, já vai retornar, ninguém vai levar prejuízo não sei o quê. Em 2025, quando acabam as concessões atuais. O que está acontecendo hoje? A lei, no entanto, passa todos esses ativos para as mãos das empresas. De graça, presente de Natal, agora de 2016, dado pelo PMDB e que muito provavelmente vai ser assinado pelo governo Temer. Em troca, claro, eles vão dar uma contrapartida, elas se comprometeriam a fazer investimentos equivalentes. Onde está o comprometimento? Se até o comprometimento do próprio governo de segurar isso, de fazer as empresas pagarem pelo investimento que foi público e agora está servindo para dar lucro para empresas privadas, para pessoas, isso não está sendo cumprido, quem garante que essa contrapartida aqui vai ser feito? Em vez de novas concessões, o governo permite ainda que elas solicitem apenas uma autorização para prestar seus serviços. O montante dos bens públicos leva em conta preço de 2013, ou seja, é preciso ainda considerar a correção monetária dos valores. É por isso que tem site que fala em mais de 100 bilhões.
A quantidade dos bens repassados aos operadores, segundo o levantamento TCU, supera 8 milhões de itens. O patrimônio chega a um total de 105 bilhões de reais de presente. Enquanto o Temer está cortando investimento, por exemplo, com a PEC 55, congelando o gasto, não sei o que, sei lá, ele está presenteando as empresas. E aí você pergunta, ele está doido? Ele cheirou maconha? Ele fumou cocaína? Não. Qual o motivo que leva um governo, um partido, a tomar uma atitude dessa? Lá na frente a gente vai comentar um pouco sobre isso. Bom, então eu vou falar para vocês como funciona quando eu faço uma pesquisa. Vou aproveitar e fazer. Bom, eu já sei que aqui é uma lei que envolve bilhões e o setor de telecomunicações. Eu coloco isso aqui no Google e pego então alguns sites aleatórios. O Google que seleciona para mim. Então o primeiro que veio foi esse aqui. É a própria notícia que a gente estava lendo. E aí você vê aqui, olha. O Globo, mudança regulatória favorável à Oi pode levar a livre de 7 bilhões. Governo dá de presente 100 bilhões às empresas de telecomunicações. Recurso no Senado atrasa a lei que beneficia Teles. Aqui, claro que eles não vão falar que é da oposição que está fazendo esse recurso. Presente para Teles pode chegar a 105 bilhões. Temer sumiram com 90 bilhões. Temer presenteia as Teles com 17 bilhões e assim por diante. É assim que a gente vê. Eu peguei aqui algumas, né, aqui do Jus Brasil, escolho os sites também. O Jus Brasil é um site de direito, especialista em direito. Ele diz o seguinte: governo dá de presente 100 bilhões às empresas de comunicação. E com isso eu confirmo a notícia também do Estadão e do Brasil 247 lá na frente. Lembrando que o Brasil 247 foi generoso, né? Ele foi tendencioso porque ele foi generoso. Talvez ele esteja querendo apoiar o governo, ironicamente falando. Então, 17 bilhões. Não, Brasil 247, o Altamiro Borges, você está enganado, tá? Você está errado. Não são 17 bilhões, são 105 bilhões, conforme aqui o André Forastieri está falando. 105 bilhões de valores corrigidos. Tá? E aqui você vai ver o seguinte, aqui a gente vai ver o nome da criança, que está escrito aqui no site da revista Veja, que diz aqui: recurso no Senado atrasa a lei que beneficia Teles. Né? E aqui a gente vai ver bem aqui embaixo o seguinte, bem aqui, ó. Pelo projeto de autoria do deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, as Teles passariam a ter mais liberdade. A gente nota o seguinte também, a grande mídia aqui não está falando sobre o autor do projeto. Eu precisei catar isso aqui na internet. Mas o autor do projeto, segundo aqui a revista Veja, é Daniel Vilela, de Goiás. As Teles passariam a ter mais liberdade de operação e concorrência, o que geraria um fluxo de caixa maior. Valor a ser considerado pela Anatel para o cálculo quanto deveriam investir em fibra ótica como contrapartida. E claro que ela vai colocar uma medida dessa, né, como necessária, extremamente necessária. O povo doar do seu dinheiro, que ele está sendo cortado de um lado, aí doa para as empresas de telecomunicações do outro, e aí você espera o quê? Telefonar pelo menos de forma de qualidade. Eu pergunto a vocês como está funcionando os serviços dessas 5 operadoras aí, né? Que a gente tem aqui também listado. Olha, Oi, Vivo, Claro, Algar, Sercomtel. Essas 5 operadoras aí vão ser beneficiadas com esse presente, repito, presente do PMDB para essa turma. Então eu fui procurar, o que eu faço quando eu vejo assim um deputado? Eu coloco aqui o nome dele e escrevo a palavra corrupção ao lado, é assim que eu faço pesquisa. E vou ver, por exemplo, se existe algum resquício de comunicação, quem sabe tem alguma coisa com telecomunicações. Então tem uma notícia aqui que eu abri. Pá, essa aqui, 2013. Interessante que é 2013, um pouco mais antigo. Não é tão, digamos, afetada tendencialmente por essa notícia aqui que está falando. Mas você vai ver que tem vários casos aqui que envolvem ele, algum caso de corrupção. E aí tem esse aqui, né? O inquérito da PF sobre a operação Miqueias aponta o deputado Samuel Belchior como lobista do grupo suspeito. Vamos ver o nome que fala do Daniel. Para a Polícia Federal, o deputado intermediava contatos entre os membros da quadrilha e políticos de Goiás. No inquérito consta uma foto de Belchior como lobista, o deputado estadual Daniel Vilela e o deputado era lá em um restaurante em Brasília. O encontro, segundo a investigação, aconteceu no dia 27 de março. Aí a gente vai ver aqui onde é que tem mais o nome Daniel. Também, através da nota, o deputado Daniel Vilela confirmou o encontro. Então, se encontraram e Daniel fala que não é investigado pela Polícia Federal. Vamos ver onde é que está o outro nome dele aqui. E aqui é no comentário.
Tá? Então, existem alguns casos aí envolvendo o nome do Daniel. A pergunta que eu faço agora é o seguinte. Recentemente, a Odebrecht denunciou que comprava leis e medidas provisórias. A gente está tendo agora uma medida, e agora eu faço convite à reflexão a você. Eu não estou falando nada, só reflexão que você vai responder no comentário, tá? Para finalizar o vídeo. Mas vamos lá. A Odebrecht diz que pagava até 7 milhões de reais por lei aprovada no Congresso. Então vamos pensar o seguinte. Se essa medida, essa lei que está sendo criada pelo PMDB, que inclusive é acusado de vender leis, né? E essa lei vai dar um benefício imediato de 105 bilhões de reais para 5 empresas. Somente 5 empresas, não é um grupo, não é todo o setor de telecomunicação, não. É para os donos de 5 empresas. 105 bilhões de reais. Então é o seguinte, 7 milhões de reais pela lei é até pouco nesse caso. Bom, se o seu benefício vai ser de 105 bilhões, quanto é que você me pagaria por isso? Eu convido você a fazer uma reflexão sobre isso, mas eu também convido o Ministério Público para investigar esse caso, porque assim, nós temos os seguintes indícios: o PMDB sendo acusado de chefiar uma quadrilha que vende leis e medidas provisórias. E nós temos uma lei que vai causar o benefício de bilhões de reais, 105 bilhões de reais a um grupo de 5 empresas. São evidências assim muito fortes, que mereciam, quem sabe, uma atenção especial de um Ministério Público. Eu sei que no momento está todo mundo ocupado em descobrir alguma coisa que o Lula fez, né? O Lula aqui, como no notícia comentado está falando aqui, é réu pela 5ª vez. Então todo mundo está preocupado o que o Lula fez, encontrar alguma coisa. Mas será que isso aqui não merece uma atenção especial? Primeiro é a sacanagem que fizeram com o povo. O Fernando Henrique privatizou a telecomunicação e fez naquele momento um acordo dizendo isso aqui. E agora está sendo sacaneado o povo. São 105 bilhões que o povo perde, porque todo o dinheiro que foi investido na compra de bens e equipamentos dessas empresas foi feito com dinheiro do povo. Isso vai ser simplesmente dado de presente. Aqui no comentário do André Forastieri, ele diz o seguinte, uma coisa bem interessante. Você que é contra, né, Bolsa Família, porque está fomentando o pobre, mas você não é contra o benefício dos juízes, benefício, auxílio moradia, auxílio não sei o que dos políticos e tudo isso. Mas vamos fazer uma comparação que é válida, feita aqui pelo colunista aqui, André Forastieri, que diz o seguinte, aqui da Record. Para você ter uma ideia, dá para pagar 4 anos de Bolsa Família, ou dá para cobrir os 72,5 bilhões do rombo da Previdência da União em 2016 e ainda sobra uma graninha boa, mais de 30 bi. Tá? Segundo outras fontes, talvez seja menos, só uns 40 bilhões. Muito, muito dinheiro de qualquer jeito. Vamos dar um apelido fácil de lembrar? Que tal chamar de Operação Oi? Então é isso aí, pessoal. É um negócio, no mínimo, estranho. Vou falar aqui novamente aqui, o adjetivo que eu gosto de usar. Estranho, um negócio interessante de ser investigado. E eu aconselho que vocês façam vídeos, que vocês levem isso, porque a gente não tem né, o povo tem que denunciar isso, porque essas notícias passam na grande mídia de forma muito rápida e é preciso entender sim o que está acontecendo. Então, deixe seu comentário, faço a provocação aqui que você deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, vamos denunciar isso. Não está cheirando muito bem essa história. Como é que você cria uma lei só para beneficiar as operadoras de comunicação e cria outra lei para sacanear a população inteira do país? É muito estranho. Pessoal, sinto muito, é muito estranho. Um grande abraço e até a próxima notícia.